Meditação de hoje com o tema: existe em você sinceridade? Quando Jesus falou aos seus discípulos que um dia ele voltaria para o céu, ele voltaria para preparar um lugar. Um lugar onde a promessa feita por Jesus, de acordo com Apocalipse, não haveria mais morte, não haveria mais pranto, nem dor, nem sofrimento, porque todas essas coisas deveriam ser jogadas e ficadas para trás. Jesus, certa vez, levou os seus discípulos para o monte em que ele tinha costume e gostava de orar, e começou ali a contar os acontecimentos finais da história deste mundo. Contou aos discípulos cada detalhe daquilo que hoje eu e você presenciamos, como fome, guerras, pestilências, filho contra pai, pai contra filhos. É interessante notarmos que Jesus também chegou para os seus discípulos e, ao revelar todas essas coisas para eles, sempre se colocou na frente dos discípulos, mostrando a eles que ele era o único meio e caminho pela qual eles poderiam se livrar de todos esses males que um dia este mundo deveria passar. Salmos 139, no capítulo 6, a palavra de Deus diz: o teu conhecimento é profundo demais para mim. Ao analisarmos a profundidade e o conhecimento de Deus, jamais conseguimos imaginar quão grande é o conhecimento inesgotável do grande poder de Deus. Em Salmo 139, isso nos descreve muito bem, quando diz que no mais profundo, na parte mais profunda que um ser humano pudesse chegar em um oceano, local esse que jamais foi encontrado ou habitado ou descido a esta profundidade por alguém, a Bíblia diz que lá o Senhor está. Alguém chamou de Tomé o incrédulo e o apelido pegou. É verdade. É verdade que ele também duvidou, mas também é verdade que seu questionamento não foi falta de fé, foi falta de imaginação. Quando Jesus falou aos seus discípulos sobre o lar que ele iria preparar, Tomé, agora, com suas limitações de ser humano, se esforçou para visualizar aquelas imagens gloriosas. Assim como Tomé, talvez você algumas vezes tenha parado, deitado em sua cama, em seu quarto, deitado, quem sabe, em um alpendre, numa rede, a contemplar um céu estrelado, a contemplar o brilho de uma lua, e ali começa a conversar com Deus, imaginando o que você poderia vislumbrar da glória celestial e de tudo o que Deus tem preparado para a raça humana. Não foi diferente os pensamentos e a atitude de Tomé em relação à declaração que Jesus fez sobre algo muito glorioso. Mas então, Jesus declarou:
Vocês conhecem o caminho para onde vou. Tomé ali agora piscou, uma, quem sabe, duas ou até três vezes. Olhou para os outros rostos sem expressão que estavam ali ao seu redor e então disse, com a mais absoluta sinceridade: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Não se importou de expressar a sua própria ignorância. Em outra ocasião, comentou com os discípulos sobre ir a um local em que havia sido ameaçado de morte. Tomé não entendeu. Mas se Jesus queria confrontar novamente os judeus que, pouco antes, tinham tentado matá-lo, tinham tentado tirar a sua vida, tinham tentado apedrejá-lo, teria seu apoio e sua companhia, pois Tomé estava disposto a ir com Jesus, mesmo sem avaliar ou medir as consequências que estava por vir. E eu pergunto para você, seria isso burrice? Seria isso sinceridade? Em vez de transformarmos Tomé em um símbolo de crueldade, que tal sermos honestos a respeito de nossas dúvidas? Confessarmos nossas faltas de imaginação e nos mantermos mais leais ao nosso Mestre Jesus? Gostaria de você pensar nisso? Ou quem sabe você poderia pensar comigo? Será que Tomé não poderia ele ter muita imaginação, mas não lhe faltava a essência de todas as coisas, que era a lealdade? Pois ele era leal ao seu mestre, independente muitas vezes das atitudes ignorantes de se expressar, muitas vezes as suas maneiras e formas expressivas, por não pensar ou imaginar as consequências que poderiam lhe causar. Mas independente de qualquer coisa, a sua sinceridade não faltava. Por isso, eu preciso que você, eu preciso que eu demonstremos nossa sinceridade e nossa transparência ao nosso Mestre Jesus. Vamos orar? Senhor, muitas vezes minhas imaginações e meus entendimentos são limitados. Dá-me a sinceridade de Tomé, mesmo quando tuas obras forem muito além da minha compreensão. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Finalizo dizendo: a voz é nossa, mas a palavra é do nosso Deus.